Fala aí, eu sou a Bia do Responde Aí e vamos bater um papo sobre distância entre retas. Quando a gente trata de distância entre retas, a gente vai ter três casos diferentes dependendo da posição relativa entre as retas. Primeiro, a gente pode ter que as retas são concorrentes. Quando retas são concorrentes, elas estão se cruzando aqui em um ponto qualquer, né? Então a distância entre elas vai ser igual a zero. Um segundo caso possível é quando as retas são paralelas distintas. E aí vocês viram lá no tópico de posição relativa entre retas, quando isso vai ocorrer. Nessa parte eu só vou dizer para vocês a posição relativa entre as retas. Então eu só vou falar que as retas dadas são paralelas distintas. Então vamos ver um exemplo. Se a gente tem essa reta R aqui e essa outra reta S. Quando a gente tem retas parametrizadas desse jeito, esse primeiro carinha que está aparecendo aqui, ele é um ponto que pertence a essa reta. E o segundo carinha, que é o que está multiplicando um parâmetro qualquer, é o vetor diretor da reta. É um vetor que tem a direção da reta. Então, no primeiro caso aqui da reta R, esse 1, 2, 3 é o vetor diretor da reta, que eu chamei de R vetor. Nesse segundo caso, o 2, 4, 6, que é o vetor diretor, eu chamei de S vetor. Então, vamos ver como é que a gente calcula essas distâncias. Trouxe aqui mais ou menos o que está acontecendo no espaço. A gente tem duas retas paralelas distintas. O que a gente vai fazer? A ideia é a seguinte: primeiro a gente pega um ponto que pertence a uma das retas, aqui um ponto P que pertence a S, e depois a gente pega um ponto qualquer da reta R. E o que a gente vai fazer? Esse ponto Q, ele pode estar em qualquer lugar da reta, de acordo com essa forma que a gente vai usar de calcular a distância. Como ele está em qualquer lugar, e a distância que a gente quer, ela é sempre uma distância perpendicular, a gente vai calcular primeiro o vetor PQ, que liga o ponto P ao ponto Q, e aí a gente vai forçar esse vetor PQ a ser um vetor perpendicular a essas retas. Quando isso acontece, a gente pode simplesmente calcular o comprimento desse vetor, né, a norma desse vetor, e dizer que a norma vai ser a distância entre as duas retas. Então vamos ver isso daqui no exemplo de retas, dessas duas retas aqui. Vamos começar pegando então um ponto que pertence à reta S. Como eu falei, nessa parametrização aqui, esse ponto é o ponto 1, 2, 4. Então, 1, 2, 4 é o ponto que pertence a S que a gente vai usar. Agora a gente pega um ponto genérico da reta R. Então, vamos lembrar que a equação de uma reta dá pra gente todos os pontos que pertencem a essa reta. Então, um ponto Q qualquer de R vai ser um ponto da forma. Só vou juntar o que está aqui em cima, então vai ficar 1 mais t vezes 1, vai ficar 1 mais t. Na segunda coordenada eu vou ter 1 mais 2t. E na terceira eu vou ter 1 mais 3t. Então esse ponto Q aqui é um ponto qualquer que pertence à reta R. Então a gente tem o ponto P e o ponto Q. Agora o que a gente faz? De acordo com o que eu falei antes, a gente vai calcular o vetor PQ. Então, vamos calcular o vetor PQ. Lembra que para calcular esse vetor, a gente faz Q menos P. E aí, a gente tem que o vetor PQ vai ser T, 2T menos 1, 3T menos 3. É só fazer as coordenadas do ponto Q menos as coordenadas do ponto Q que a gente tinha antes. Aí, agora a gente tem o vetor PQ. A gente vai fazer com que esse vetor PQ seja perpendicular às retas. Então, a gente vai pegar o vetor diretor da reta R, o vetor R vetor, e fazer PQ perpendicular a R vetor. E aí, uma condição para que isso aconteça é que o produto interno entre o PQ e o R vetor seja igual a zero. Então, a gente vai fazer isso aqui no passo 4. A gente força PQ, produto interno com R, igual a zero. O PQ a gente tem aqui em cima já. O vetor diretor da reta R, eu trouxe aqui, é o vetor 1, 2, 3. A gente viu isso antes também. Então, a gente fazendo isso aqui, a gente vai ter T, 2T menos 1, 3T menos 3, produto interno com 1, 2, 3, igual a zero. E aí, fazendo esse produto interno, a gente vai ter T vezes 1, que é T, mais 2 vezes 2T, 4T, 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 3, opa, aqui. 3 vezes 3t vai dar mais 3t. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9, igual a zero. E aí, t mais 3t vai dar 4t.
Aqui é 3 vezes 3t vai dar 9t. Então, agora sim, 9t mais t, 10t com 4t, 14t, menos 11 igual a 0. Então, t, jogando 11 para o outro lado, vai ficar mais 11, t vai ser igual a 11 sobre 14. Tá, e agora o que a gente faz? A gente achou um valor para o parâmetro q que força essa condição aqui. Força com que o vetor PQ seja perpendicular à reta R, logo perpendicular à reta S também, porque eles são paralelos. Então, a gente vai substituir esse valor do parâmetro lá no ponto Q que a gente achou. Substituindo, então, nesse ponto Q, t igual a 11 sobre 14, a gente acha esse ponto Q aqui. Só fazer conta mesmo. E aí, de novo, a gente vai fazer uma continha que é para calcular a distância entre o ponto P e o ponto Q. Porque agora que a gente tem que os pontos são... esse vetor PQ é ortogonal à reta S e à reta S, a gente pode calcular só a distância entre esses dois pontos e achar a distância entre as retas. Da mesma forma como eu falei antes, você também poderia calcular a norma do vetor PQ e aí você teria a distância entre as retas também. Mas aqui, para calcular a distância entre ponto e plano é mais fácil, porque é só fazer um ponto, as coordenadas de um ponto menos as coordenadas do outro ao quadrado, somar tudo e tirar a raiz. E aí, fazendo essa conta, chega nesse resultado aqui, que é a distância entre o ponto P e Q, que também é a distância entre as retas R e S, por causa do passo a passo que a gente fez antes. O último caso possível de posição entre retas é quando as retas são reversas. E aí, nesse caso, a gente vai ter duas formas possíveis de calcular a distância entre as retas. Primeiro, a gente tem esse daqui. Quando as retas são reversas, a gente pode seguir um passo a passo que é parecido com o que a gente fez no caso de retas paralelas. Aqui tem a situação mais ou menos no espaço. O que a gente faz é pegar um ponto P de S qualquer, a partir da equação da reta S. A gente pega também um ponto qualquer da reta R, aqui um ponto Q qualquer da reta R, também de acordo com a equação da reta R. E aí, de novo, como a distância é sempre perpendicular, a gente vai calcular o vetor PQ aqui, e a gente vai forçar com que esse vetor seja perpendicular a essas duas retas. Então, a gente vai fazer o produto interno com o vetor diretor da reta R, que é esse R vetor, igual a 0, e o produto interno com o vetor diretor da reta S, que é esse vetor aqui, também igual a 0. E aí, para calcular a distância entre as retas R e S, a gente calcula a distância entre os pontos P e Q. Então, é bem parecido com o que a gente fez antes. E também vai dar muita conta. Mas nesse caso aqui de retas reversas, a gente tem outro jeitinho mais fácil de fazer. Quando as retas são reversas, a gente pode usar essa formulazinha aqui para calcular a distância entre elas. Vamos tentar entender o que está acontecendo nessa fórmula. Aqui está dizendo que a distância é o módulo do produto misto entre esses três vetores, dividido pelo módulo do produto escalar ou produto vetorial entre R e S. O que é R e S? De novo, são os vetores diretores da reta R e o vetor diretor da reta S. Então, eles estão representados aqui embaixo. Lembra que o módulo do produto vetorial entre dois vetores dá a área do paralelogramo formado por eles? Então, quando a gente está calculando esse módulo aqui, então, a gente está achando a área desse paralelogramo aqui. E aí, se a gente joga aqui na fórmula esse valor multiplicando por D, lembra que a distância entre as coisas que a gente está calculando aqui são sempre distâncias perpendiculares. Então, calculando esse módulo aqui, a gente está achando essa altura aqui do paralelepípedo. Então, a gente está fazendo área da base vezes altura. A gente está achando o volume desse paralelepípedo. E o volume é justamente o módulo do produto misto entre os três vetores aqui em cima. O primeiro vetor aqui desse produto misto é o vetor R, o segundo o vetor S, o terceiro é o vetor PQ, que é o vetor que um ponto P pertencente a uma das retas e o ponto Q pertencente a outra reta. Então, vamos ver um exemplo de retas reversas agora. De novo, só estou falando para vocês que essa reta R e S são reversas. Então, a gente tem que calcular a distância entre elas. Primeiro, vamos escrever essas retas de uma forma mais interessante para a gente. Vamos começar com a reta R. Para a reta R, vamos fazer aqui embaixo x mais 2 igual a z mais 4 sobre menos 2 igual a um parâmetro h, por exemplo. E aí a gente tem x mais 2 igual a h, o y é igual a 1 e o z, menos 4 sobre menos 2,
igual a h também. Então, a gente, isolando aqui cada incógnita, a gente vai ter x igual a h menos 2, o y igual a 1 mesmo, e o z vai ser igual. O 2, menos 2 passa multiplicando, vai ficar menos 2h, e o menos 4 que está somando vai passar, o menos 4 está subtraindo, vai passar somando. Então, vai ficar 4 menos 2h. Então, um ponto x, y, z da reta R vai ser um ponto x com coordenadas x igual a h menos 2, y igual a 1, z igual a 4 menos 2h. E aí, separando esse daqui, a gente vai ter aqui menos 2, 1, 4, mais h que multiplica 1, 0, menos 2. Então, esse daqui é um ponto e esse aqui é o vetor diretor da reta S. Agora, a gente faz a mesma coisa para a reta S, só que a reta S já está mais fácil, porque as variáveis já estão isoladas. Então, aqui para a reta S, um ponto qualquer dessa reta vai ser da forma 3, 2t menos 1, só jogando aqui x igual a 3, y igual a 2t menos 1 e z igual a menos t mais 3. Então, a gente vai ter, separando de novo, 3 menos 1, 3, mais t, que multiplica 0, 2, menos 1. E aqui a gente tem o vetor diretor da reta S, que é o S-vetor. Aqui em cima eu chamei de S-vetor, mas está errado, tá? Para facilitar, como a reta é R, eu vou chamar de R-vetor, o vetor diretor da reta R. S-vetor aqui embaixo é o vetor diretor da reta S. Então, agora a gente vai calcular as coisinhas que a gente precisa naquela nossa fórmula. Olha só, a fórmula de distância entre retas reversas vai ser dada por isso daqui. Então, o que a gente tem, a gente achou no passo anterior, foi isso daqui. O que a gente vai calcular primeiro é o vetor PQ. O vetor PQ é formado por um ponto P, que pertence a R, e um ponto Q, que pertence a S. Ou ao contrário, um ponto P que pertence a S e um ponto Q que pertence a R. Não lembro o que eu falei. Mas é isso. Então, vamos pegar um ponto P que pertence a S. Fazendo isso, a gente pode pegar o ponto P igual a 3 menos 1, 3. Que é esse ponto aqui da parametrização da reta. 3 menos 1, 3. E o ponto Q da reta R igual a menos 2, 1, 4. Também veio da parametrização. Para achar o vetor PQ, a gente faz Q menos P. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 menos 3, menos 5. 1 menos menos 1 vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. 4 menos 3 vai dar 1. Então, a gente tem o vetor PQ. O vetor diretor da reta R é esse daqui. O R vetor é 1, 0, menos 2. E o S vetor é 0, 2, menos 1. Então, vamos calcular as coisinhas que a gente precisa agora na fórmula de distância que eu mostrei para vocês antes. Primeiro, a gente precisa do módulo do produto misto entre os vetores. Então, a gente calcula o produto misto entre esses três vetores aqui, R, S e PQ. E aí, fazendo essa conta toda, no final a gente vai achar o módulo de menos 16, que vai dar 16. Aí a gente vai calcular também R vetor com S, produto vetorial entre os dois. A gente vai achar o vetor 4, 1, 2. E aí a gente calcula a norma desse vetor. Calculando a norma do vetor, a gente vai achar a raiz de 21. E aí a gente só vai jogar essas coisinhas aqui na nossa fórmula, que é essa daqui. A gente vai ter que a distância vai ser a raiz de 16 sobre... Vai ser, desculpa, 16 sobre raiz de 21. A distância entre as duas retas reversas a partir dessa fórmula aqui. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.